Amados, eu tenho sido desafiado esses dias. Desafiado. Ontem eu levantei, comecei a fazer algumas coisas. O telefone toca. O telefone tocou. Apóstolo Ezequiel Teixeira. Caramba, eu falei, o que eu fiz, Jesus? A primeira coisa que a gente pensa é essa, é quando o pastor liga para a gente, meu Deus, o que eu fiz? E aí, eu mandei uma mensagem para ele ontem, pela madrugada, de segunda para terça, né? Eu mandei uma mensagem para ele, dizendo que estive orando por ele especificamente e tal. E aí, na terça-feira pela manhã, ele me ligou. Terça-feira pela manhã, ele me ligou e liberou palavras proféticas assim tremendas. Algo novo vindo. Eu precisava de uma palavra e ele, usado por Deus, liberou essa palavra. Existe algo novo vindo sobre a igreja no sul fluminense, sobre a Cara de Leão no sul fluminense. Há algo novo vindo, em nome de Jesus. Talvez não sejam muitos, mas os poucos, todos serão cidadãos do reino dos céus. Todos serão cidadãos do céu. Todos serão cidadãos do céu. Em nome de Jesus. Desculpa aí minha voz, hoje eu estou aqui mesmo na raça, sabe? Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amados, e aprendam com esse exemplo. Aprendam com esse exemplo. O melhor lugar para ser curado é a igreja do Senhor. Minha vontade, cobertor, cama. Minha vontade. Mas o Senhor é mais para mim. Toda a minha suficiência vem do Senhor. O paracetamol não faz o que ele faz, a dipirona não faz o que ele faz, a vitamina C não faz o que ele faz, sabe? Porque nenhum desses remédios pode trazer alguém da morte para a vida, mas ele faz. Ele pode trazer alguém da morte para a vida, ele faz. Amém? Ele faz. Então eu prefiro ficar com o remédio dos remédios, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, do que em outro lugar. E aproveitando, né, que eu estou falando sobre isso, eu quero falar exatamente, né, sobre uma vida governada pelo Senhor. Uma vida governada pelo Senhor. Será que você tem uma vida governada por este reino? Será que você está sob este governo? Eu vi essa semana algo que me chocou muito, algo que me chocou demais. E eu comecei a pensar aonde nós vamos parar com tudo isso. Eu vou contar o caso. Um policial militar de São Paulo, ele entra numa favela, não pode mais falar favela, né? Entra numa comunidade chamada Paraisópolis, lá em São Paulo, né? E quando ele entra nessa comunidade, ele consegue alcançar um meliante que havia acabado de assaltar uma pessoa à mão armada. Só que ele rende o cara dentro da comunidade.
já nas ruas da comunidade. Os moradores, quando percebem que ele rendeu aquele assaltante dentro da comunidade, os moradores começam a sair. Eles saem e falam: não vai prender o garoto, não. Não faz isso com o menino, não. E o policial está falando: ele é um bandido, ele está armado. E aí a população começa a apertar ele, o policial começa a falar: sai daqui. Pastor, como é que você sabe disso? Hoje os policiais estão usando aquela câmera corporal. Então ele gravou toda a ação. Ele falando: sai daqui, sai daqui. Aí o cara do chão falando assim: não, eu perdi. Aí ele: perdeu mesmo, vagabundo, eu vou te levar. E ele está toda hora no rádio: Copom, manda reforço. E a população chegando. E os amigos chegando. Aquele pessoal começou a apertar tanto aquele policial, que aquele policial olhou para trás e se distraiu com uma senhora que estava chegando próxima. Ele se distraiu. Nisso que ele se distrai, o bandido saca a arma e dá um tiro no pescoço dele. Isso foi um homicídio coletivo. Um homicídio coletivo de uma sociedade que não tem governo. De uma sociedade que não tem governo. E eu comecei a pensar nisso. Senhor, nós estamos debaixo de que governo? Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Esse é o versículo de introdução. Esse é o versículo de introdução, e eu vou falar o porquê que eu dei esse fato como introdução. Eu quero que você pense junto comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos orar? Curva sua cabeça nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa hora que vamos ministrar a Tua palavra, eu quero pedir, Senhor, que essa igreja esteja, Senhor, atenta a tudo aquilo que o Senhor há de falar nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar a esses corações. Ó Deus, a realidade do reino dos céus. Em nome de Jesus, e que nós possamos estar, Senhor, disponíveis para que este reino se manifeste nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos. E aquele que orou com fé comigo, diga amém. Amém. Amados, o Espírito Santo me fez, na hora, trazer uma comparação com relação às nossas vidas. Com relação às nossas vidas. Em que sentido? No sentido de que você também é uma cidade. De que você também é um bairro. De que você também existem na sua vida algo que talvez o governo do céu ainda não chegou. Por quê? Porque apesar daquela comunidade estar no estado de São Paulo, o poder do Estado não consegue chegar nessa comunidade.
talvez você comece a entender melhor agora. Apesar da comunidade Paraisópolis estar no estado de São Paulo, o poder do Estado não consegue exercer autoridade ali. Não consegue exercer autoridade ali por causa da atitude daquelas pessoas que moram ali. Vamos trazer para nós agora. Em qual área da sua vida o governo do céu não está tendo autoridade para tocar? Porque aonde o governo não chega, está desgovernado. Aonde o governo não chega, está desgovernado. Ali naquela comunidade não existe um governo de justiça. Ali naquela comunidade existe um governo paralelo. Em que área da sua vida existe um governo paralelo? Porque o governo paralelo é o desgoverno. Será que a sua casa está desgovernada? Será que a sua mente está desgovernada? Será que a sua saúde está desgovernada? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Aonde chega o governo do céu, existe justiça. Aonde chega o governo do céu, existe paz, porque Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Mas será que verdadeiramente nós estamos sob nova direção? Será que verdadeiramente nós estamos debaixo do governo do céu? E sobre os princípios que existem nesse governo? Ou nós estamos limitando, fazendo barricadas? Porque agora nas entradas das comunidades tem barricadas. Nas comunidades agora o Uber não pode entrar lá no Rio, sabia disso? Que eles têm aplicativo próprio. Eles têm agora aplicativo próprio. Mototaxista, Uber, não pode mais rodar nas comunidades lá não. Eles têm aplicativo próprio. O Uber de fora só chega até na barricada. Só chega até na barricada. Porque o governo paralelo estabeleceu um limite. Será que você tem permitido que o império das trevas também faça limites na sua vida? Estabeleça limites de injustiça, para que você não viva o melhor de Deus, o melhor deste governo? Porque Jesus não veio estabelecer uma religião, Ele veio estabelecer o reino, o governo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O governo de Deus das nossas vidas quer estabelecer o céu na terra em nós. Mas será que existem áreas da tua vida que é céu na terra? Ou você está permitindo que um governo paralelo, não, essa área aqui, nessa área financeira aqui, ainda sou eu que estou mandando aqui.
Será que o seu dízimo está sob o governo de Deus ou é sob um governo paralelo? Será que a tua área sentimental está sob um governo paralelo ou um governo do céu? É disso que nós estamos falando. Abra sua Bíblia, por favor. No Salmo 99. Salmo 99. Salmo 99. Achou? Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e é exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. O rei deste reino, ele é justo. O rei deste reino é justo. Ele jamais iria governar a sua vida com injustiça. E algumas pessoas começam a falar assim: mas se isso está acontecendo comigo, não é justo. Talvez com essa palavra você esteja estabelecendo um governo paralelo, porque o rei desse reino ama a justiça, ama o que é justo. Ele ama o que é justo. E ele não é qualquer rei, ele é um rei poderoso. E que todas as pessoas que estão debaixo, sob o governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, têm as suas vidas transformadas por completo. Todas as pessoas que estão dispostas a entregar as suas vidas por completo e ser justo naquilo que é a obediência, a sua justiça, elas têm as suas vidas transformadas por inteiro, por completo. Ah, pastor, mas eu vivo tantos anos no Evangelho e isso não é bem assim, isso não tem acontecido comigo. Será que você não está governando algumas coisas? Será que a sua vontade em algumas áreas da tua vida não é maior do que a vontade de Deus? Porque talvez a vontade que Deus tenha para você é completamente contrária à sua. Então você decide estabelecer barricadas, um governo paralelo. Está dentro do Estado, sabe? Está dentro do Estado, está dentro da igreja, está dentro, mas aqui quem manda não é o Estado, não é o governo do Senhor, quem manda nessa área sou eu. Vocês estão entendendo isso? Você está entendendo isso? Quem manda nessa área aqui sou eu, está dentro do Estado, está dentro da igreja, frequenta, sabe? Mas aqui quem manda não é o governo do céu, é o meu governo. É o que eu estabeleço. Eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, sabe? Eu dizimo se eu quiser. Você estabelece barricadas. Então, você acaba perdendo
o maior princípio que existe neste reino, que é a plena mudança de natureza, a plena transformação. Paulo entendeu tanto isso, que ele falou para os Gálatas: olha, eu não vivo mais, porque toda a minha vida está governada por Ele, Ele que vive em mim. Eu não vivo mais, é Ele quem vive em mim. Sabe? Então, como que você pode estar num estado, mas quando a justiça vai chegar para de repente prender algum humilhante que esteja, quando o Espírito Santo, a autoridade deste reino, chega dentro dessa comunidade, aonde você estabeleceu uma barricada, ele chega lá e fala assim: isso não pode, está aqui, você vai ficar: não prende o menino não liberta não mexe aí não toca nisso não, você vai ficar assim, até ao ponto de entristecer o Espírito Santo e apagá-lo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo mesmo, em nome de Jesus? Ao ponto de entristecê-lo e apagá-lo com um tiro? Porque eu já ouvi dizer por aí que palavras são como tiro. Depois que liberada, não tem jeito. Não tem como desdizer o que você disse. Não é verdade? Não tem como desdizer aquilo que você disse. Palavras são como tiro. E aí o Espírito Santo, como autoridade neste reino, assim como aquele policial, alcança o meliante, alcança o pecador, alcança esta área e fala para você: nós precisamos remover isso daqui. Você fica: não faz isso não, eu vou chorar muito, isso vai me fazer muita falta. Será que você fica assim, fazendo pressão, tentando dissuadir o Espírito Santo a não te cobrar mais a respeito disso? Aquelas pessoas na comunidade, elas estavam com as suas mentes cauterizadas, apoiando o bandido, apoiando o errado. Elas estão com as suas mentes cauterizadas. Sabe por quê? Porque provavelmente aquele bandido, aquele assaltante, aquele delinquente, aquele meliante é filho da vizinha de alguém, é irmão de fulano de tal, é sobrinho de Zequinha Barbosa. Zequinha Barbosa é um corredor, né? Zequinha Barbosa é um corredor brasileiro. Eu não sei de onde eu tirei Zequinha Barbosa. Aí fica: não faz isso não, mas ele acabou de prejudicar alguém. Gente de bem. Você não tem ideia que quando você está estabelecendo barricadas na sua vida com uma mente cauterizada, você está prejudicando alguém. Sabe quem? Você mesmo. Você mesmo. Porque aonde o governo do céu não chega, está desgovernado. Aonde o governo de Deus não chega na sua vida, está desgovernado. Não tem governo. Não tem governo. Não tem lei. Não tem parâmetros. Vocês estão entendendo? Estou falando sim ou não, amados? Vocês estão entendendo mesmo? Sabe, não tem parâmetros, não tem lei. E aí quando o Espírito Santo, como uma autoridade do céu, chega para tentar fazer alguma coisa por nós, nós ressachamos ele.
Nós repelimos. Não faz não, não faz não, não me obriga a isso não. E você acha muito. O que o Espírito de Deus está te pedindo para fazer, você acha muito. Você acha muito. Sabe? Só que eu tenho muitos exemplos nessa palavra de quantas e quantas pessoas que permitiram com que o governo do céu chegasse na vida deles e eles foram completamente transformados. Completamente transformados. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Vou te mostrar um homem que foi alcançado pelo poder do governo de Jesus, do governo do reino de Deus. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Aquele homem estava sob o poder paralelo. Aquele homem estava sob um governo paralelo. Escuta. E ninguém conseguia dominá-lo. 5. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Quando Jesus chega com a autoridade do reino, aonde a autoridade do reino chega, os demônios se prostram. O poder paralelo é desfeito. Sabe? O que é o poder paralelo? É aquilo que fica dominando a sua vida, impedindo você de crescer, sabe? Te prendendo com correntes, te prendendo com cadeias, impedindo você de evoluir, impedindo você de ser melhor. Quantos estão entendendo isso? Está entendendo isso? Impedindo você de ser melhor. Este homem estava preso ao poder paralelo. Este homem estava preso ao poder paralelo, mas o governo do céu, o reino do céu chegou através de Jesus. O reino dos céus chegou através de Jesus, e aquele endemoniado, ele teve de se prostrar. Olha só. Peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Aonde o governo do céu chega, aonde o governo do céu chega, tudo é transformado ao seu redor. Tudo. Escuta. 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se da espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos.
Então, preste atenção nisso. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, ou seja, a paz chegou, vestido, a paz chegou, vestido, restituição e em perfeito juízo. Antes era um atormentado, antes era um endemoniado, mas quando o poder do céu chegou na vida dele, quando o governo que está sobre os ombros de Jesus chegou na vida deste endemoniado, a vida dele mudou. A vida dele muda completamente. A vida dele mudou completamente. Sabe, uma mulher que jazia 18 anos com fluxo de sangue. Quando o governo chegou na vida dela, a situação dela mudou. O governo do céu quer mudar a sua vida. O governo do céu quer mudar sua vida por inteiro, mas aonde que o governo ainda não chegou? E não chegou, porque presta bem atenção no que eu vou te falar, e guarda isso no seu coração. O Espírito Santo, ele jamais, em nenhum momento, ele vai te forçar a fazer aquilo que você não quer. Jamais. Ele vai te constranger, ele vai te direcionar, ele vai te dar ordens, ele vai apontar caminhos, resultados, se você escolher, mas jamais ele vai te forçar. Jamais. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso pelo Espírito de Deus? Porque, sinceramente, existem áreas na sua vida que você está tomando conta ainda. Você estabeleceu um poder paralelo. Você estabeleceu um poder paralelo. E por conta desse poder paralelo, existem algumas áreas que estão desgovernadas. E aí você quer achar culpados, porque está desgovernado. Sabe? Nós queremos achar culpados porque está desgovernado. Por que que isso não aconteceu? Porque você estabeleceu barricadas. Porque você não permitiu que a justiça da palavra de Deus entrasse nessa área, transformando, redirecionando, mudando. Não, você resolveu estabelecer estacas para fazer oposição, para não permitir. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus também estava diante de uma porta. Aquele lugar estava fechado,
Alguém fechou aquela porta. Alguém estabeleceu aquele limite. Alguém havia fechado a porta. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, e eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você ouvir a voz do Senhor, retirando essas barricadas, abrindo a porta, deixando com que o governo entre na sua vida será transformada. Tudo na sua vida será transformado. E isso não é responsabilidade do Senhor. A responsabilidade dele é bater na porta. A responsabilidade dele é estabelecer o governo aonde alguém abre a porta. É estabelecer o governo dele aonde alguém abre a porta. Sabe? Porque tem muitas pessoas que falam assim: Senhor, dirija a minha vida. Quantos já falaram isso? Senhor, dirija a minha vida. Você já falou isso para o Senhor? Senhor, dirija a minha vida. Só que na hora de entrar no carro, quem está no volante é você. Ele está no banco do carona e fala assim: não. Se você está no volante, vai sozinho. Vai sozinho. E sabe por que ele fala vai sozinho? Sabe por quê? Porque enquanto você dirigiu a sua vida, olha em que situação você se encontrou. Enquanto você tomou conta do volante da sua vida, olha aonde você chegou. Olha como estava indo sua casa, tua vida profissional, tua vida sentimental, tua saúde. Olha para onde estava indo quando você estava no governo. Paulo foi extremamente inteligente. Ele falou assim: eu viver? Não. Cristo, vive em mim, por favor. Esse é o mistério que esteve oculto pelos séculos dos séculos. Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo em nós. É Ele estabelecendo o governo dele com todas as leis que existem na sua palavra. Volta lá no Salmo 99. Já estou encerrando. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Deus quer reinar e estabelecer aquilo que é justo na sua vida. Por isso que ele vira para os seus discípulos e fala: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque ele é um rei justo. Ele quer estabelecer justiça. E a justiça do reino é a palavra de Deus. A justiça do reino é a palavra. Mas se você não entender isso, você vai estabelecer barricadas e não vai permitir que a palavra entre, que a palavra cause transformação, que a palavra traga justiça a certas áreas da tua vida. Ah, pastor, é injusto. Por quê? Porque eu trabalho e não vejo o fruto do meu trabalho. Você é dizimista?
Se não é, é justo. Isso é justiça. A justiça é isso. E é isso que é estabelecido. Agora, quando você entende que existe o outro lado da justiça, que quando você cumpre o princípio, as coisas acontecem, isso é justo. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então existem áreas na nossa vida que podem estar debaixo de desgoverno. Podem estar debaixo de desgoverno. E o que eu reputo como desgoverno? Um governo humano ou um governo espiritual paralelo, que é o governo do diabo. O nosso governo humano, porque a palavra de Deus diz que para Deus a nossa justiça é o que mesmo? Aí existem áreas na nossa vida que nós queremos aplicar a nossa justiça, porque nós achamos justo que deve ser assim. Só que o princípio fala completamente diferente. O princípio bíblico fala diferente. Mas aí então você quer viver neste reino, aplicando os teus princípios, e no final quer colocar a culpa no presidente do reino, no rei do reino, na igreja que ele estabeleceu como igreja santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Sabe? Aí que você está com atitude de petista nessa história aí, caramba. Eu falei que não ia falar mais isso, né? Mas sabe? Injustiça. Você não pode querer viver no reino aplicando os teus princípios. Não. Você não pode querer estar dentro de um estado monárquico do reino de Deus e estabelecer um poder paralelo. Porque você vai se decepcionar. As coisas não vão funcionar. Sabe? As coisas não vão funcionar. Ah, mas se eu for mexer nisso aqui agora, vai ter que mudar muito. Se necessário for, morra e nasça de novo. Porque aquele que não tiver uma nova natureza não pode entrar no reino. Não pode fazer parte do reino de Deus. Então vai ter um momento que você vai ter que decidir mesmo, sabe? Morrer para as suas vontades, para os seus conceitos, seus preconceitos, morrer e deixar de estabelecer um poder paralelo e estar sob o governo do céu. Porque o governo está nos ombros do Senhor. Ele está no controle de tudo. A palavra de Deus diz, nesse salmo que nós lemos, reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado entre os querubins. Entronizado não é só estar no meio, ele está assentado num trono no meio dos querubins. Ele está no trono, ele está entronizado. Ele está acima dos querubins, governando. Agora seja sincero com você mesmo nessa noite. Para pensar. Será que essa área da sua vida é o céu que está governando ou é você que está governando ainda? Será que essa área da sua vida é a Paraisópolis? É uma comunidade onde o poder do governo não chega? E ali acontece todo tipo de injustiça? Nessa área acontece todo tipo de injustiça? O governo não consegue alcançar?
mas aqueles que têm contato com o reino, aqueles que têm contato com o poder deste reino, podem chegar diante dele com uma legião, mas vai sair assentado, vestido e em perfeito juízo. Vai ter a sua vida transformada. Vamos ficar de pé? Aleluia. Só existem duas pessoas que sabem. Só existem duas pessoas que sabem agora qual é a área da sua vida que não está sob o governo do céu. Você e o Espírito Santo. Ninguém mais sabe. Só existem duas pessoas que sabem agora áreas da sua vida que não estão sob o governo do céu. Você e o Espírito Santo. E o Senhor não te trouxe aqui para ouvir esta palavra por um acaso. Ele te trouxe aqui porque Ele verdadeiramente quer estabelecer o reino dEle na sua vida, o governo dEle sobre a sua vida, de uma maneira plena. Sabe? Pastor, mas eu já me batizei. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Sim. Aqueles cidadãos de São Paulo, eles nasceram em São Paulo, eles têm certidão de nascimento de São Paulo, são paulistas. Mas dentro da comunidade, as leis do Estado não conseguem operar. Porque eles estabeleceram ali, naquele lugar, um poder paralelo. Talvez você seja essa pessoa também. Eu nasci no reino, eu tenho certidão de nascimento no reino, mas você permitiu que o poder paralelo entrasse em algumas áreas da sua vida e você colocou ali barricadas. Aqui quem governa sou eu. Eu faço dessa maneira. E quando você estabelece isso, você deixa de viver o melhor que o reino dos céus tem para a sua vida. O melhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que verdadeiramente entendeu essa situação, sabe? E está falando, Senhor, governa tudo. Sabe? Governa tudo. Porque existiu um outro homem que quando teve um encontro com o poder deste reino, o próprio rei assentado no alto e sublime trono, que foi Isaías, ele começou a declarar: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E quando ele clamou: ai de mim, naquele momento que ele fala ai de mim, ele estava se arrependendo daquele posicionamento dele. Quando ele fala ai de mim, ele estava se arrependendo. Então o rei deste reino deu ordem a um daqueles querubins, um daqueles serafins, que voasse até a base do trono, aleluia, voasse até a base do trono e tirasse de lá
com uma tenaz, uma brasa viva. Então a brasa tocou os lábios de Isaías. E o Senhor dos Senhores falou: aqui agora chegou o governo do céu na tua boca. Chegou o governo do céu na tua boca. Chegou o governo do céu na tua boca. A partir de hoje você só vai profetizar coisas do céu. Você só vai falar coisas do céu. É disso que nós estamos ministrando aqui. É isso que o Espírito Santo está falando conosco. A partir de hoje, sob o meu governo, você só vai profetizar coisas do céu. Aonde o governo de Deus chegou, mudou. O governo de Deus chegou na boca de Isaías, mudou a boca de Isaías. Mudaram as palavras. Aonde o governo de Deus chega, muda as nossas vidas, nossas atitudes, muda os nossos sentimentos. Aonde o reino de Deus chega, muda a nossa mente, o nosso jeito de pensar. Mas você precisa reconhecer: ai de mim, ai de mim. Você precisa reconhecer, porque a primeira coisa que você precisa fazer para que o governo do céu chegue na sua vida é abrir a porta, é tirar a barricada. Sabe, quando Isaías fala ai de mim, ele estava ali abrindo a porta. Quando Isaías fala ai de mim, ele estava ali retirando as barricadas, os carros queimados, os ônibus que eles queimam para a autoridade não chegar lá. Sabe? Quando Isaías estava falando ai de mim, era isso que ele estava fazendo, tirando todos os empecilhos para que a justiça do reino chegasse na vida dele. Se você deseja isso na sua vida, sai do seu lugar, vamos orar juntos. Se existe ainda barricadas, lugares que você quer fazer como você acha que tem que fazer, sabe? Se o governo paralelo está estabelecendo, impondo alguma coisa na sua vida, sabe, no teu namoro, no teu relacionamento, na tua vida profissional, esquemas, sabe, não tem que fazer esse esquema aqui, porque senão o dinheiro não entra. Deus não está nesse negócio. O governo de Deus não está nesse negócio. O governo de Deus não está nisso. Porque o governo de Deus é justo. Ele é um rei que ama a justiça. Então eu quero que você nessa noite clame mesmo. E tenha coragem. Tenha coragem. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos. te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos. te exaltamos,
te adoramos. te adoramos. Declare: vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Isso, vai tirando as barricadas, vai tirando os impedimentos. Vem e toma o teu lugar aqui. Isso, vai tirando os impedimentos, vai tirando. Vem e toma o teu lugar aqui. Na tua mente, fortalezas na tua mente. Vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, Rei dos reis. Te exaltamos, Sim, Senhor. Rei dos reis. Te adoramos. Te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Isso, vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Isso, deixa o reino de Deus, deixa o governo do céu governar a sua vida. Vem e toma o teu lugar aqui. Deixa o reino dos céus governar a tua casa. Vem e toma o teu lugar aqui. Deixa ele governar a tua saúde. Vem e toma o teu lugar aqui. Quem tem que tirar a barricada é você. Quem tem que tirar isso é você. Porque quem estabeleceu esse poder paralelo não foi o inferno. O inferno sugeriu. Você colocou isso aí. Você colocou essa barricada aí. Você colocou isso na tua mente. Você colocou isso no teu coração. Foi você quem fez isso. Você mesmo. Sozinho. Sozinha. Sabe? Mas se hoje você também falar como Isaías: Senhor, ai de mim, eu me arrependo. Eu me arrependo. Então o reino dos céus será estabelecido na sua vida. O governo de Jesus será estabelecido sobre você. O governo do céu vai ser estabelecido no teu coração. O governo do céu vai ser estabelecido na tua casa. Aonde você chegar, o reino vai chegar junto com você. Aonde você chegar, o céu vai chegar junto, porque o Senhor vai morar na sua vida. Vai estar em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas. Em nome de Jesus, isso mesmo, você quem tem que fazer isso. Em nome de Jesus, retire o governo paralelo. Retire, em nome de Jesus, retire. Porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Retire tudo isso. Aquele endemoniado Gezareno, muitas pessoas tentavam colocar correntes nele. Estava aprisionado naquela situação.
Mas quando o poder do reino, através de Jesus, chegou na vida dele, aleluia, quando o poder do céu chegou na vida dele, quando o poder de Jesus chegou na vida dele, tudo mudou. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. As pessoas se admiraram: ah, mas você não era aquela pessoa assim, ah, você não era esse fulano, ah, você não sofria disso. Sofria, mas o reino de Deus chegou na minha vida, o poder de Jesus chegou na minha vida e fez tudo novo, fez tudo novo. Então deixa Ele governar a tua vida, porque aonde o governo de Deus não chega, está desgovernado. Aonde o governo do céu não chegou na tua vida, essa área está desgovernada. E eu repreendo agora todo espírito paralelo, todo desgoverno na vida desse povo, dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, desses jovens. Eu repreendo todo poder paralelo, Senhor, induzindo eles a construir muralhas, a construir fortalezas, a estabelecer barricadas, a fechar portas. Em nome de Jesus. Você não precisa desse poder paralelo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Sim, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar nessas vidas. Eu profetizo o poder deste reino sobre o teu coração. Que haja coragem, que haja coragem na sua vida. Que haja coragem no teu coração para entregar tudo a Ele. Tudo, todas as áreas, tudo. Teu namoro, tua vida profissional, tua vida sentimental, teu comércio, tudo. Porque Ele é um rei justo. Ele ama a justiça e jamais vai lesar você para a morte. Jamais te lesará, jamais se aproveitará de você. Não, Ele é justo. Ele é um rei justo. Se existe algo na sua vida que você está enxergando como injustiça, é porque talvez não seja a justiça do reino que esteja governando sua vida. Talvez seja a sua justiça, que para Deus é trapo de imundície. Então tira a tua justiça agora e deixa a justiça do céu chegar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque ao seu tempo as demais coisas lhes serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Te agradecer por essa revelação, muito mais do que uma palavra, uma revelação, muito mais do que o Logos, o rema para as nossas vidas. Porque a partir de hoje
áreas da nossa vida que não estavam sendo governadas pelo céu passarão a serem governadas. Nós estamos sob nova direção por completo, por inteiro, nada ficará para trás. Em nome de Jesus, muito obrigado. É assim que nós oramos agradecidos, e aquele que recebeu, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, isso, aplauda agradecendo, louvando ao Senhor. Aleluia.